Salve, salve! Chegou a hora de falar sobre espaço negativo. Pense, por exemplo, em uma sala típica japonesa. Olha só que sala bonita, que sala elegante. É uma sala onde a gente se sente bem. Será que a gente usa nessa sala as paredes, o teto, o chão? Não é bem isso, né? Pense em outra coisa. Pense em uma pintura clássica japonesa. O que é que causa a impressão de beleza e de elegância e de calma, de paz interior na gente? São as pinceladas? Ou são as partes onde não existe pincelada? O que é que mexe com a gente nessa casa e nessa pintura? É o espaço negativo, ou vazio, o conceito japonês de ma. Olha só que interessante, o kanji, que representa ma, vem da união do kanji, que representa portão, e do kanji, que representa sol, dia ou luz do sol. Exatamente o que a gente vê nessa imagem. Uma outra sala japonesa clássica emoldurando a luz, emoldurando a parte de fora da casa. Ou seja, é exatamente a luz passando por um portão. É a forma enquadrando o vazio, só que o vazio, no caso, o que está fora da casa, é que é a mensagem principal. Essa é uma ideia muito antiga no Oriente. Vamos ver uma das origens dessa ideia. 30 raios cercam o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Por isso, o que existe serve para ser possuído. E o que não existe, para ser útil. São palavras do Lao Tzu, o fundador do taoísmo, naquele famoso livro Tao Te Ching. Olha só que legal, o que a gente usa nas coisas concretas é o vazio delas e não a forma. A forma serve apenas para criar o vazio. Você não mora nas paredes, no teto ou no chão da sua casa. Você mora no vazio, que a gente chama de sala, quarto, cozinha. Como é que o espaço negativo é usado no cinema, por exemplo, já que é um conceito central na arte e no design, principalmente no Oriente? Vamos pensar num anime maravilhoso, A Viagem de Chihiro, dirigido por Hayao Miyazaki, o grande mestre. Nessa cena, Chihiro e o Sem-Rosto viajam naquele bonde que passa por cima da água no mundo dos espíritos. Essa cena dura minutos e minutos e não ajuda a mover o enredo, ela não faz parte do arco narrativo da história diretamente. Só que são esses momentos de grande beleza plástica, em que não acontece a ação da história, que fazem a gente se envolver no mundo dos espíritos, para o qual a Chihiro foi sequestrada. É justamente o espaço negativo que traz a gente para dentro da história. O espaço negativo também é muito importante na música. Pensemos, por exemplo, numa obra-prima, como a Clair de Lune, o terceiro movimento da Suite Bergamasque de Claude Debussy. Ouça com atenção. Note que nessa música maravilhosa, as pausas são tão importantes quanto as notas musicais. A beleza está justamente na disposição das pausas nessa partitura. São as pausas que trazem a gente para dentro da música e façam com que a gente tenha várias emoções despertadas ao ouvir uma obra-prima como a Clair de Lune. O espaço negativo também está presente em várias atividades do dia a dia, da cultura japonesa e da cultura oriental como um todo. Por exemplo, a meditação sentada, ou a arte de contemplar flores de cerejeira, ou a cerimônia do chá. Justamente a não ação, as pausas em todas essas atividades é que constroem a introspecção, que é o objetivo dessas atividades. E você pode usar o espaço negativo também nos seus slides científicos, em palestras acadêmicas. Vamos imaginar um slide bem simples aqui. Eu posso, no título do slide, colocar a mensagem principal desse gráfico. É claro que o gráfico é a imagem direta que eu estou usando para me comunicar com o público. Só que o título ajuda a passar essa imagem direta e deixá-la mais clara para evitar ambiguidades.
Além disso, note que todo esse espaço em branco no slide ajuda a enquadrar o gráfico e ajuda a enquadrar o título também. Então, o espaço negativo, o mar, nesse caso daqui, ele faz o enquadramento da minha mensagem. Eu posso até colocar mais informação, como resultados estatísticos, por exemplo, mas se eu fizer um bom gráfico e um bom título, eu nem preciso desses acessórios, só se eles forem tecnicamente importantes na minha palestra. Eu posso também ir trocando espaço negativo por espaço positivo, eu posso ir trocando vazio por forma aos poucos. Imagine que eu esteja contando uma história sobre a dieta de um morcego do meu interesse. Aos poucos eu faço surgir a proporção de frutos na dieta do morcego, a proporção de insetos na dieta do morcego, a proporção de vertebrados e, por fim, a proporção de flores na dieta desse morcego. Então, o espaço negativo foi se transformando em espaço positivo através de animações. E, de qualquer forma, todo o espaço negativo, aqui representado pelo branco, que sobra no slide, serve para o enquadramento da minha mensagem. Mas eu posso fazer espaço negativo não só com a cor branca ou com a cor preta, mas também com outras cores, até texturas e até imagens. Por exemplo, aqui eu quero contar uma história sobre sakura, flor de cerejeira. Eu coloco a minha imagem direta, que é a própria flor de cerejeira, sakura, num canto do slide, eu não coloquei no centro nesse caso. E aí no outro canto eu coloco um pouquinho de texto que ajuda a reforçar a mensagem. E nesse caso daqui, além de eu não ter centralizado a minha imagem direta, o meu espaço negativo é construído por uma textura que imita um quadro negro ou uma lousa, para dar uma sensação de sala de aula para essa palestra. Então, o espaço negativo aqui está enquadrando a minha mensagem e ainda está provocando sensação de familiaridade com os alunos que estão assistindo essa aula. Quais são os princípios gerais envolvidos aqui, então? Primeiro, equilibre a disposição dos espaços negativos nos seus slides. Busque simetria. Simetria é beleza. Use as simetrias também, só que de forma consciente, quando, por exemplo, você quer causar uma sensação de incômodo no seu público. Use os espaços negativos para ressaltar um elemento de interesse no seu slide. Eles servem para o enquadramento. Use os espaços negativos para fazer pausas entre ideias. A pausa pode estar na transição de slides ou pode estar até em uma animação dentro de um slide. Mas justamente essas pausas vão dar para o público a mensagem de que você está trocando de ideia de um ponto para outro. E use espaços negativos também para criar suspense no público. Em alguns momentos você pode ir fazendo um crescendo na sua palestra, a sua ação vai fazendo aquele arco narrativo ir para cima, e aí de repente você dá uma pausa inesperada. Isso aguça a curiosidade das pessoas. É muito bom fazer isso, por exemplo, logo antes do clímax da sua palestra, ou seja, a descoberta científica que você fez. Vamos de novo pegar aqui uma citação muito antiga também, que explica a importância e todo esse contexto do espaço negativo. Ó Shariputra, a forma não é diferente do vazio. O vazio não é diferente da forma. Assim, a forma é o vazio é a forma. Essas são palavras do Shakyamuni Buda no sutra, num dos mais importantes sutras do budismo, o Sutra do Coração, Hanya Shingyo. Ou seja, o vazio e a forma são intermutáveis, um se transforma no outro. Lembrando lá do exemplo da sala, você não mora na parede, no teto ou no chão, você mora no espaço negativo, no vazio que é causado pela forma. Qual é a moral da história? Do que eu gostaria que você se lembrasse dessa aula daqui? As coisas são feitas de forma e vazio. O vazio é o que de fato a gente usa. A forma só serve para criar o vazio é muito importante. O vazio se traduz em espaço negativo na arte. E às vezes, quando a gente usa então o espaço negativo, o mar, na arte, na verdade o vazio vai fazer o enquadramento, a gente inverte essa lógica. Use os espaços negativos conscientemente nas suas palestras e sempre pense em qual sensação você deseja causar no seu público. Você quer causar suspense,
incômodo, beleza, introspecção, paz interior,